absoluta. Fala comigo, absoluta. Estamos sendo restaurados numa imagem de absolutos, queridos. A corrupção na nossa nação fez com que muitas vezes o mal se tornasse bem e o bem se tornasse mal. Por quê? Imagens distorcidas. Então, nesse exato momento, Deus está fazendo o que conosco? Deus está redimindo a nossa consciência. Como nação. Como nação, precisamos ser redimidos. Deus escreveu a eternidade no coração. Mesmo quem não é cristão, Deus escreve a eternidade. Não somente algumas leis espirituais, mas o reino. É como se fosse um chip que está ligado, mas não está conectado, mas ele está lá, com Deus. Existe um chip no coração de cada pessoa. Esse chip está escrito eternidade. Conecte-se com Deus. Levante a sua mão e fala: Senhor, eu quero me conectar com Deus. Eu quero estar conectado com o Senhor. Calma, Jesus. A voz profética que Deus quer liberar na sua vida é a própria voz de Deus, ou eu posso dizer, a vida do Espírito soprando na sua vida. Busca o quê? Trazer uma remissão da sua consciência, fazendo com que você corrija o que precisa ser corrigido, seja reeducado nas coisas que precisam ser reeducadas, redirecione a sua vida e capacite os incapacitados. Entenderam? A eternidade, esse chip que Deus colocou na vida de todos, crentes ou não crentes, tá? Quando ela se conecta com o Espírito, a vida do Espírito, ela tem um propósito: trazer de volta a voz de Deus, trazendo esse alinhamento dos céus com a terra e a voz de Deus entrando nas nossas vidas. E quando isso acontece, Deus procura corrigir o que precisa ser corrigido, reeducar o que precisa ser reeducado, redirecionar o que precisa ser redirecionado e capacitar aquilo que está incapaz dentro de você. Esse é o poder que Deus está liberando para as nossas vidas. É a plenitude de Cristo em nós. É o momento onde Deus fala: queridos, se você se conectar comigo, se você se render, se você abrir espaço, eu vou fazer algo novo com você. É um campo de proteção que Deus coloca na sua vida. Lucas capítulo 13, versículo 20 a 21. Isso eu falei hoje à tarde. Como compararei o reino de Deus? Eu comparo como um fermento. Lembra que eu falei sobre isso? Um fermento que uma mulher escondeu, que vai ocupar cada detalhe da sua vida, vai redirecionar todas as... Quantos aqui querem ter a vida totalmente transformada por Deus? Quantos aqui têm fome disso? Quantos aqui têm fome de ter uma vida completamente impactada pela plenitude de Deus, queridos? Sabe, querido, o grande lance não é trabalhar para Deus, mas é andar com Deus. A grande questão não é você fazer uma obra A, B, C ou D nas nações. A grande questão é o que você carrega. Nós estamos aqui impactados e querendo ajudar você para conectar, ligar o reino dentro de você, acender isso. Por quê? Porque quando isso acontece, aonde você for, as atmosferas serão mudadas, e como aquela figueira, a tempo e a fora de tempo. O tempo de produzir é fácil, mas tempo de não produção também você vai produzir. No tempo de chuva você vai estar produzindo e mudando atmosferas, mas tempos também de sequidão, você vai lá ser uma fonte de avivamento pessoal. Você está lá andando em lugares, sabe, de uma coisa difíceis, frios, e você olha: Deus, o que acontece com a gente muitas vezes? O que eu estou fazendo neste lugar, Jesus? Deus falou: você é um sinal de uma figueira no meio de um deserto. É mais fácil produzir frutos, gerar, quando está chovendo. É mais fácil numa estação de chuva. Nós produzimos muito mais. Eu produzo muito mais no Brasil. A gente está o quê? Chovendo, chove aqui. A nação está com fome, o povo tem uma identidade, há uma paixão. Somos uma figueira. E em tempo de avivamento de chuva, agora Deus fala: vá para tal lugar e produza lá. Eu falei: Deus, por quê? Porque Deus falou assim comigo: porque é mais fácil você me ouvir em época de seca do que em época de chuva. Em época de chuva a gente só desfruta, mas é mais fácil me ouvir
Marcos capítulo 8, versículo 15, diz, Jesus também disse, acautelai-vos contra o fermento dos fariseus e de Herodes. Até aqui nós vamos terminar a aula de ontem e de hoje. Marcos capítulo 6, versículo 21 fala, chegando a ocasião favorável, Herodes, no dia do seu aniversário. Aqui, o fermento dos fariseus é comparado, aliás, o fermento dos saduceus é comparado com Herodes. Fala comigo, Herodes. Herodes tem a ver com entretenimento. Muitas vezes nós substituímos esse mover do Espírito que há dentro de nós pelo entretenimento. Nós nos contentamos em sermos entretidos e seduzidos do que deixar o fermento de Deus. Olha o que aconteceu em Marcos capítulo 6, versículo 1. Diz que o fermento de Herodes pediu a cabeça de João Batista. Quem é o João Batista? João Batista são os profetas, é a voz profética. Todas as vezes, meu querido, que você entra num show evangélico, não simplesmente para receber uma porção de Deus ali, mas simplesmente só para ser entretido, você está pedindo a cabeça da voz profética na sua vida, naquele lugar. Muitos shows evangélicos no Brasil foram feitos somente com motivação de dinheiro, somente com motivação de manipulação, e somente para entreter o povo de Deus, com show, luzes. Querido jovem, não precisa de luzes, nós podemos até ter as luzes, mas não faz diferença se tem ou não tem. É uma ornamentação em um lugar. A minha pergunta é se a luz de Cristo está brilhando dentro de mim, e muitas vezes nós estamos ligando as luzes dos nossos eventos, porque a luz de Cristo não está brilhando dentro de nós. Essa luz está aqui, mas se ela não tivesse, não ia fazer diferença nenhuma. Mas faça isso num show, onde a luz não é brilhante. As pessoas vão reclamar, por quê? Fermento de Herodes, fala comigo, fermento de Herodes. Agora nós decolamos com a aula de hoje. Fermento de Herodes representa o entretenimento, representa a cabeça dos profetas. Durante muitos anos na nação brasileira, nesses últimos anos, o Brasil flertou o quê? Exatamente como Herodíades dançou para Herodes. Naquela sedução, pedindo a cabeça de João Batista, essa mesma coisa aconteceu com a nação brasileira. Nós flertamos com entretenimento. E isso foi a porta que entrou para tentar matar a nação brasileira. Eu não estou dizendo que todo show evangélico é assim. Eu não estou dizendo que todo cantor evangélico tem essa motivação. Eu não estou dizendo que você não deve ir A, B, C ou D. A minha pergunta é, você sai diferente daquele lugar? Se você quer saber se você foi entretido ou não, é muito simples. Você não pode sair da mesma jeito que entrou, porque muitas vezes você não sai diferente. Você sai daquele evento, não sai da mesma forma, você sai pior, mais deprimido, mais cheio de carne, mais cheio de você, mais cheio de luzes. Mas sabe de uma coisa? A unção nunca poderá ser substituída. Quando tentamos substituir a unção por luzes, estamos sendo influenciados pelo fermento de Herodes. Nós estamos pedindo todo o evento na nação brasileira, de cidade em cidade, que os shows aconteceram, tentando substituir a unção e a vida com Deus, e levantando os talentos. Querido, o talento Deus dá para qualquer um. Vai na Bahia, está cheio de talento musical. A minha pergunta é, são pessoas, está ali para glorificar Deus ou não é glorificar Deus? O talento Deus dá, a unção você devolve para o Senhor. A cabeça de João Batista foi pedida para cada um de nós. O fermento de Herodes representa exatamente esse espaço que tentamos utilizar. Jesus disse que se fizéssemos para um, olha o que aconteceu nesse versículo aqui. Olha aqui, ele disse assim, chegando a ocasião favorável, no dia do seu aniversário, uma festa, dava a ceia aos grandes, tribunos e príncipes. É o momento onde os pequenos são esquecidos. Só os grandes que têm poder, talento, dinheiro e influência. E agradou Herodes, versículos 21,
a 29. Então o rei pediu: eu quero a cabeça de João Batista. Aliás, a mulher de Herodias pediu: eu quero a cabeça de João Batista. Nada substitui a unção. Diga para o teu irmão: nada pode substituir a unção. Nada pode substituir a unção. Você pode ir num evento, pode ser tocado, mas nada pode substituir a unção. Todas as vezes que a igreja brasileira permitiu um evento com a única motivação é entretenimento e a expansão de impérios, estávamos dando uma mensagem no mundo espiritual. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Aquilo que você faz sinaliza no mundo espiritual. Você manda mensagens no mundo espiritual. O fato de você estar aqui, você já deu uma mensagem no mundo espiritual. Qual é a mensagem que você está dando no mundo espiritual? Eu quero mais de Deus. O fato de você querer mais da presença, de você abster talvez do seu conforto da sua casa, pegar um ônibus, viajar dias para chegar aqui, para estar aqui junto nesse lugar durante 10 dias, só tem um propósito: fome de Deus. E você está sinalizando no mundo espiritual. Então, a partir de agora, você é um alvo de Satanás. Porque Satanás promove até aquilo que, preste atenção, que você está fazendo, que não vai mexer com as suas entranhas. Mas no momento em que você dá uma sinalização no mundo espiritual para onde você quer ir, ali fala: agora nós vamos brincar, agora não dá. Por quê? Porque nesse exato lugar, nesse momento, você está dizendo assim: eu quero mais. Eu quero mais. Então você está fazendo o quê? Você está sinalizando. Mateus capítulo 17, Jesus chamou 3 pessoas no 6º dia. Fala comigo: 6º dia. Se você estudar um pouquinho no capítulo 16, Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Tá? Negue-se a si mesmo, tome as suas cruzes e me siga. Depois ele disse no capítulo 17: é impossível para o homem, carregar a sua cruz, se eu não for junto com ele. Capítulo 17, Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, que são os íntimos, e Pedro ficou impactado com a glória, quis até construir 3 tendas, quem se lembra desse? E eles ouviram a manifestação dos céus, o Senhor dizendo: esse é meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. Aqui nós aprendemos algumas lições. A primeira delas: a unção vai direcionar você. 1 João capítulo 2, versículo 27 diz: a unção que é verdadeira vos ensinará todas as coisas. Se você deixar Deus possuir você, Ele vai conduzir tudo na sua vida. Agora preste atenção aqui. E os discípulos, ouvindo, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. E eles viram Moisés e quem? Moisés e Elias, certo? Olha o que aconteceu. No final do capítulo, no final de Mateus capítulo 17, versículo 4 ou 5, a Bíblia fala aqui que eles olharam novamente e só viram Jesus. Preste atenção, aqui tem um segredo para nós, um segredo muito importante. A segundo olhar de Deus no nosso ministério, é quando Deus olha novamente no seu ministério, e Ele diz assim: por maior que tenha sido o ministério de Elias, por maior que tenha sido o ministério de Moisés, Jesus tem que estar no centro. Por maior que você cante, por mais profundo que seja o seu ministério na palavra, por maior que você seja um apóstolo de 50 igrejas, se eu olhar novamente e não vejo Jesus no centro, você perdeu todo o foco. Jesus procura pessoas que desaparecem. Jesus, depois de 10, 20, 30, 50 anos, Jesus ainda está no centro. Por mais que Deus tenha usado homens que sacudiram nações, o segundo olhar aponta para onde nunca podemos perder a nossa visão: Jesus no centro. Agora vem algo para você pensar. A religiosidade, anote aí, é o fermento dos fariseus, controla a mente. Mas o culto ao eu de Herodes controla o coração.
A religiosidade, que é o fermento dos fariseus, controla a mente, mas o culto ao eu controla o coração. Romanos capítulo 8, versículo 19